Bora planejar 2025? Vamos lá, eu tô aqui, dezembrão começou e eu sentei para fazer o meu planejamento de 2025 e resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que eu tenho feito esse planejamento e principalmente para mostrar o passo anterior ao planejamento de 2025, que é a revisão do ano de 2024, né? Por que eu estou fazendo isso agora? O mês de dezembro está começando no momento que eu estou aqui gravando esse vídeo, e o mês de dezembro é sempre esse mês que nos traz aquela nostalgia, as lembranças, as reflexões de tudo aquilo que aconteceu no nosso ano, de tudo aquilo que também não aconteceu, aquela ansiedade de planejar o próximo ano. Então, sabendo usar o nosso tempo no mês de dezembro a nosso favor, contando que sim, tem as festividades, que sim, é hora de desacelerar um pouco, que a gente precisa curtir esse final de ano como ele deve ser curtido, mas que também nós precisamos deixar um tempo, né? Colocar ali na nossa agenda, no nosso planejamento, um tempo para reflexão real de como foi 2024 e como que nós desejamos que seja 2025. E isso não é feito de uma hora para outra. Por isso que eu gosto muito de usar o mês de dezembro para, além obviamente de continuar, né, buscando aquilo que ainda é possível neste ano, para começar a planejar o próximo. Só que não dá para planejar o próximo ano sem olhar verdadeiramente para tudo aquilo que aconteceu no ano que está terminando, no caso aqui 2024. Porque se a gente faz isso, nós vamos cair naquele conto das resoluções de ano novo, né, dos grandes desejos, e aí a gente vai começar a determinar metas, projetos e objetivos para o próximo ano, muito em nome das emoções que nós estamos sentindo, né, daquela empolgação que o final do ano nos traz, aquelas promessas, né, de não, o ano que vem será o meu ano, o ano que vem eu vou cuidar da minha saúde, o ano que vem eu vou cuidar da minha vida financeira. E aí chega ali por fevereiro, talvez, né? Você já nem lembre daquilo que você instituiu ali como um projeto, né? Tô rindo aqui porque eu já fui esse cara durante alguns anos, que eu pegava o final do ano e falava, não, o ano que vem vai ser assim, assim, assim. E muitas vezes as coisas elas não aconteciam, né? Por quê? Porque faltava planejar as coisas da maneira correta. Mas antes disso, falta olhar para o ano de 2024, que é o grande objetivo deste vídeo aqui, tá? Então, vamos lá, direto ao ponto agora. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que revisar o ano é essencial, por que você precisa verdadeiramente dar um tempo para que você olhe profundamente para o seu ano, isso é essencial. E como revisar o que realmente importa. Eu vou te dar aqui 2 passos e vou te mostrar, né? Vou até construindo a minha revisão junto com vocês aqui, tá? Eu já fiz uma boa parte dela, eu ainda não terminei a minha revisão do ano de 2024, porque eu não faço isso em um único momento, eu não faço isso em uma única sentada, vamos dizer assim, né? Eu não sento uma única vez aqui no meu escritório e já reviso o meu ano, não, eu vou fazendo isso aos poucos e eu vou te mostrar como que você pode fazer isso daí, tá? Então, vamos lá, o primeiro ponto, por que é essencial revisar 2024 antes de você planejar 2025? Eu trouxe aqui os principais motivos. Primeiro, você cria um momento de reflexão. Um momento de reflexão de como que você se relacionou com o seu tempo disponível no ano de 2024. Então, isso é muito importante e você vai ver como fazer isso na prática. Segundo ponto, você vai identificar padrões. Quando você para refletir como que você se relacionou com o tempo no ano de 2024 ou no ano que está terminando, você começa a entender quais foram os padrões que você criou, tanto bons quanto ruins, né? Poxa, por que eu dormi
na hora certa, ou por que que eu dormi tarde, por que que eu me alimentei bem, por que que eu me alimentei mal, por que que eu treinei, por que que eu não treinei, por que que eu reclamei demais, por que que eu não reclamei, você começa a identificar padrões bons e padrões ruins. Os bons nós vamos querer levar junto para 2025 e os ruins a gente vai querer melhorar eles ao longo do tempo ou deixar eles para trás, se isso já for possível, tá? Um outro ponto muito interessante é celebrar as conquistas. Nós temos um viés muito negativo quando a gente começa a olhar para as coisas. Isso parece que uma tendência natural nossa, né? Quando a gente começa a olhar para aquilo que foi feito, o que vem à mente, né, na grande maioria das vezes, ou que toma maior tempo nosso, é aquilo que nós não fizemos, são as coisas negativas. Então, é preciso sim celebrar as nossas conquistas, tá? E reforçar o hábito, como eu disse, eu pego os padrões bons, eu vou reforçar esse hábito, eu vou entender por que que eu consegui construir esse hábito saudável, o que que eu fiz para que ele fosse construído, trago isso para a consciência nesse momento de reflexão e de revisão, e eu começo a falar, opa, eu posso repetir isso, ou eu posso usar esse padrão que eu criei para criar um novo hábito. Então isso vai reforçar os hábitos que você está construindo, tá? E muito importante também, assim como todos os outros pontos aqui, você vai conseguir evitar os erros que você cometeu em 2024 e você não vai precisar repetir os mesmos erros em 2025, tá? Então isso é essencial. Por que eu coloquei esses tópicos aqui? Porque talvez quando você começou a ver esse vídeo, você ainda não estava convencido ou convencida da necessidade de ter um tempo, de ter um espaço de tempo, na verdade, para você revisar o ano de 2024 com profundidade. Eu te trouxe aqui alguns motivos para isso, tá? E deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixa o seu like aqui também e coloque aqui nos comentários se você tem esse hábito de revisar o seu ano antes de você planejar. Tá bom? O like e a curtida são importantes aqui para o canal e o seu comentário é muito importante também para eu ter um feedback de como estão chegando até você aí os nossos conteúdos aqui do canal, tá? Vamos lá, fechando este parênteses, seguindo aqui. Agora vamos para os 2 passos, tá? Eu faço a minha revisão em 2 passos. Essa primeira parte aqui eu já fiz. Ok? Esta primeira parte eu já fiz do meu planejamento de 2024, né? Pego o meu planejamento da minha revisão. Isso eu já fiz. A segunda parte eu ainda não fiz, tá? Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu já fiz. Primeira coisa que você vai fazer é revisar os seus projetos e os seus objetivos. Um adendo aqui, você pode chamar isso de metas, tá? Eu gosto de chamar isso de projetos, porque projeto, na minha concepção e aqui nos meus treinamentos, tem uma amplitude maior do que uma meta. Mas é revisar aquelas definições que você fez lá no começo do ano ou ao longo do ano. Os seus objetivos, aquilo que você tem buscado, aquilo que você está metrificando. É hora de revisar os seus projetos e os seus objetivos. E eu gosto de dividir essa revisão em 3 blocos. Quais projetos que foram concluídos? Quais os projetos que ainda estão em andamento e quais os projetos não concluídos? Vamos lá, vamos deixar muito claro o que é isso. No momento em que você está fazendo a sua revisão, quais projetos que você já concluiu? Quais projetos que você tinha determinado que já foram realizados? Você vai fazer uma lista aqui nesta primeira aba. Tá? E para esses projetos você vai responder algumas perguntas. Eu indico que você escreva realmente, tá? Quais foram os principais aprendizados desses projetos concluídos e quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para concluir esses projetos? Então, para cada projeto que você concluiu,
quais foram os aprendizados e quais foram as dificuldades. Isso é muito importante que você identifique, que você escreva, para que você possa repetir os padrões bons nos próximos e evitar essas dificuldades nos outros que vêm pela frente também, tá? Os projetos em andamento, que é essa coluna do meio que está apresentada aqui para vocês, vamos explicar o seguinte: quais projetos que se enquadram aqui. Pode ser aqueles projetos que você ainda vai concluir nesse final de ano, né? Nós temos aqui nesse momento o mês de dezembro basicamente inteiro para ser cumprido, mas também pode ser projetos que demorem mais do que um ano. Eu tenho alguns projetos, vou mostrar já para vocês, que demoram mais de um ano, ou seja, é um projeto que está em andamento. E esses projetos que ainda estão em andamento, eu preciso definir se eu continuo com ele no próximo ano, se eu encerro ele aqui. Por isso, essas 3 perguntas para você responder que estão aqui embaixo. Primeiro, ele ainda é relevante? Esse projeto que você ainda não concluiu, que ele está em andamento, ele ainda é relevante para você? Talvez ele não seja, e está tudo bem se ele não seja, porque todos nós mudamos ao longo do tempo. Então, você não precisa levar um projeto para o próximo ano que perdeu a relevância para você, tá? Então, primeira pergunta, ele ainda é relevante? Se ele realmente ainda continuar sendo relevante, qual é o prazo que ele vai ter para ser completado? Quando que você vai alcançar esse seu objetivo? Quando que você vai completar esse projeto? Tá? Porque, para quem me conhece, já faz meus treinamentos aqui, sabe que tudo é prazo. Tudo precisa ter um prazo para ser determinado e para ser finalizado, ok? Então, quando que ele vai ser concluído? É mais um ano? É mais 6 meses? Mais 3 meses? Quando que ele vai ser concluído? Você faz uma projeção para isso. E, para que ele seja concluído neste prazo que você determinou, o que precisa ser feito? Então, repara que essas perguntas aqui, que estão aqui na base da sua análise, já são perguntas que vão fazer uma projeção para o seu planejamento. Então, olha como é importante fazer a sua revisão com eficiência. Eu faço uma boa revisão e essa minha revisão, ela já me adianta muito o meu planejamento, porque ela já me traz, ela expõe a clareza daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu concluí, o que eu posso repetir, daquilo que ainda está em andamento e o que eu preciso fazer para continuar seguindo este projeto até que eu alcance ele, e também me traz a clareza dos meus projetos não concluídos. Quais foram os projetos que ficaram para o meio do caminho? E qual foi o motivo desse projeto não ter sido concluído? Ele não foi relevante. Eu me adoeci. Enfim, eu não tive tempo para isso. Seja muito claro, porque eu coloco aqui uma segunda pergunta que eu gosto muito dela, apesar de eu saber que eu tenho que responder ela me pega muito, que é assim: o motivo é real? Eu não tive tempo. Minha filha nasceu. Mas é real esse motivo? Ou talvez você não tinha a habilidade necessária, ou talvez você não tinha o dinheiro para fazer o investimento, ou talvez realmente você procrastinou aquele projeto por ter medo do que aconteceria se você não conseguisse, aí você foi lá e se boicotou, se auto-sabotou. Qual é o real motivo para que esse projeto não fosse concluído, tá? E beleza. Você não concluiu esse projeto, talvez você nem começou esse projeto e ele continua relevante? Talvez ele continue e talvez, sendo relevante, vale a pena você levar ele para o próximo ano, tá? Vamos lá, eu vou fazer aqui rapidamente para o vídeo não ficar tão comprido, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, vamos lá. Eu vou mostrar aqui as minhas metas, algumas delas, tá? Eu uso o ClickUp, que é um aplicativo aqui que eu gosto dele porque ele mostra essas barrinhas de progressão aqui. Então eu uso ele só para fazer as minhas metas. E aqui estão algumas das metas que eu defini, ó. Tá até escrito metas, tá vendo? Alguns dos meus projetos que eu defini para 2024.
Então eu fiz um desafio, participei de um desafio de postar 90 carrosséis seguidos no Instagram e eu consegui cumprir. Eu tinha um objetivo de publicar 100 vídeos aqui no canal do YouTube e hoje, né, não contando com esse que eu estou gravando, eu já publiquei 119, então superei a minha meta. Depois que eu cumpri o desafio de 90 carrosséis, eu falei, não, eu quero criar 100 carrosséis diferentes. E até hoje eu já criei 187 carrosséis diferentes. Eu tinha uma meta no começo do ano de palestrar em 10 empresas, em 10 grandes empresas, né? E eu já palestrei em 15 e eu tenho mais uma palestra que vai acontecer inclusive essa semana para fechar o ano, então por isso que não está completo aqui, eu também já superei. E eu tenho 3 projetos que não foram concluídos e que nem serão, né? Eu queria fazer 5 edições do meu evento presencial, que é a Jornada Despertar, nesse ano de 2024, e eu consegui fazer 2 edições e eu não vou fazer as outras. Eu queria largar 4 triatlo sprint, eu consegui largar um só, por conta que eu precisei fazer uma cirurgia na coluna e isso acabou, né, a recuperação não foi como eu imaginava. E se eu fizesse as 5 edições da Jornada Despertar, eu faria uma única edição do que eu chamo de Jornada Extreme, que eu não fiz e não será possível ser feito. Então, mostrando para vocês aqui, entre outras metas que eu tenho, essas que são metas mais, né, pessoais, profissionais, eu tenho uma meta financeira dentro da minha empresa, né, que eu ainda estou seguindo ela, mas já dá para você entender aqui como é que você vai entender, como é que você vai metrificar isso. Então, o que eu faço? Eu pego essas metas aqui e eu venho lá e eu vou colocando aqui nesses 3 pontos. Então, eu tenho metas concluídas. Vamos lá, deixa eu colocar para vocês aqui rapidamente para a gente ir para o próximo passo. Opa, aqui tá branquinho, ó, aqui. Metas concluídas, tá, eu concluí algumas metas. Deixa eu ver aqui, ó, que eu até peguei, ó, tá aqui no meu caderno, eu faço isso por escrito aqui. Essa primeira parte eu já fiz. Então, o que eu já concluí? Eu já concluí as 10 palestras, beleza. Eu já concluí os 100 vídeos, entende? 100 vídeos no YouTube. Eu já concluí 100 carrosséis no Instagram e por aí vai, né? Tá certo? Carrosséis. Agora sim, eu já concluí os 100 carrosséis no Instagram, ou seja, você vai colocando aqui quais foram os projetos que você concluiu. E aí você vai dizendo quais foram os aprendizados, quais foram as grandes dificuldades para isso, né? E aí você vai trazendo e você vai escrevendo isso, tá? Os projetos em andamento, a mesma coisa. Então eu tenho um projeto em andamento ainda, né? Se você tem projetos não concluídos, então eu vou colocar aqui para vocês. Projetos não concluídos. Largar 4 triatlos, eu não fiz isso, né? Outro projeto não concluído, 5 edições da Jornada Despertar. Quais foram os projetos não concluídos, né? Um projeto em andamento que eu tenho é um projeto de faturamento da JA Treinamentos, que é a minha empresa, tá aqui ainda, né? É relevante, quando que vai ser alcançado, o que eu preciso fazer para alcançar, percebe? Então você vai colocando aqui quais foram os projetos concluídos, em andamento e não concluídos, e você vai respondendo essas perguntas aqui, tá? Faça isso, você não precisa ter a resposta de uma vez, tá? Eu até indico que você faça uma primeira vez, depois você volte, depois você responda as perguntas de novo, depois você lê as suas respostas com calma. Você vai dando um prazo ali. Eu gosto de determinar um prazo de 2 semanas para fazer isso, para finalizar esse primeiro ponto. Então ali eu sempre vou revisitando as minhas respostas para encontrar realmente qual é o real motivo, para me aprofundar realmente nas minhas razões, nos meus motivos, nos meus projetos, até para criar um cenário de realmente
olhar aquilo com fidelidade, né? De talvez identificar uma autossabotagem, talvez identificar uma procrastinação. E eu só consigo identificar isso, eu só consigo identificar verdadeiramente a minha relação com o tempo quando eu olho profundamente para os meus projetos. Isso é muito importante para o que vem pela frente, para o seu próximo ano. Tá? Então, feito isso, nós vamos aqui para o segundo passo, que é muito importante também, que é analisar as suas rotinas. Analisar aquilo que você faz repetidamente, analisar aquilo que sustenta os seus projetos. Toda rotina tem função de deixar os seus projetos, né, saudáveis e autossustentável. Então, as rotinas que você faz ao longo das suas semanas, ao longo dos seus meses, é o que vai sustentar você para concluir os seus projetos, para continuar caminhando com os seus projetos, para entender realmente com clareza, com sabedoria, se esses projetos continuam relevantes ou não. Porque se você não tem uma rotina saudável, uma rotina que seja autossustentável na busca dos seus projetos, você não vai conseguir fazer essa análise com clareza. Você vai fazer essa análise muito pelo viés emocional. E aí, como eu já disse aqui, você vai cair naquele conto das resoluções do ano novo, e não é isso que a gente quer. Então, depois que você revisou realmente os seus projetos, seus objetivos, vamos analisar agora as suas rotinas, as rotinas semanais e as rotinas mensais, com profundidade. E como que você pode fazer isso? Eu faço isso, ó, deixa eu ficar aqui grande e vou mostrar para vocês. Eu faço isso usando rastreadores de hábito, ó. Tá vendo? Então são rastreadores onde eu pinto as bolinhas, o verde é o que eu fiz, o vermelho é o que eu não fiz. Eu trouxe alguns aqui para vocês. Eu gosto de colocar em alguns meses uma palavra do mês aqui, ó. Tem alguns, tá vendo? Alguns que eu comecei no meio do mês, que eu não fui até o final. É isso aí, ó. Todos nós temos as nossas falhas também. Aqui também. Tá vendo? Tá? Mas é muito importante. Por quê? Porque eu pego esse, eu tenho de todos os meses, né? Aqui eu tô só com alguns que eu peguei aqui para vocês, para mostrar para vocês. E a hora que eu pego esses rastreadores de hábitos aqui, eu vou olhar e vou entender o seguinte: quais as atividades que consumiram o meu tempo? Eu vou olhar aqui, é meditação, é leitura, é atividade física, é tomar água, são os posts no Instagram, são os stories. Como é que eu repeti isso? Será que eu mudei demais as atividades ao longo dos meses ou eu consegui manter uma consistência? Então, eu olho para a minha métrica. E quando eu olho para esse meu rastreador, eu consigo olhar qual foi o meu padrão dentro de uma semana e qual foi o meu padrão dentro do mês. Né? Você pode fazer isso numa planilha de Excel, você pode fazer isso no Notion, você pode fazer isso em algum aplicativo que você queira utilizar também para rastrear hábitos. Ok, eu gosto de fazer isso no papel. Tá? Na verdade, eu tenho mais de uma maneira de fazer isso, mas eu estou mostrando para vocês aqui no papel. Quais atividades que consumiram o meu tempo? Elas eram essenciais para os meus projetos? Então, para os projetos que você tinha descrito aqui para o seu ano, essas rotinas, elas eram realmente essenciais, tá? Elas eram importantes para me manter saudável, para me manter saudável para conseguir ir em busca dos meus projetos, tá? O que faltou no ano de 2024 e o que eu não vou repetir em 2025? Então, quando eu olho aqui para as minhas rotinas, quando eu analiso isso profundamente, eu consigo identificar padrões positivos e padrões negativos dentro da minha rotina, e aí eu vou conseguir potencializar isso para o próximo ano. Eu vou entender o que eu aprendi com os meus projetos, quais as dificuldades que eu tive, por que eu não concluí este, por que eu concluí aquele outro, quais foram as rotinas que eu fiz que me ajudaram nesses projetos, quais foram as rotinas que eu fiz que me atrapalharam nos projetos. Cara, eu vou ter uma clareza absurda daquilo que eu construí dentro do meu ano de 2024. E aí eu vou conseguir ter ainda mais clareza e ainda mais sabedoria para poder planejar o ano de 2025, tá bom? Então,
É isso, eu finalizo aqui. Espero ter te ajudado, contribuído. E me diz aqui no comentário, você que chegou até aqui no final, né? Se você curtiu, se você já vai colocar aí a mão na massa. E aí, em um futuro próximo, me diz aí se você quer também que eu compartilhe aqui como que eu planejo o meu ano de 2025. Tá bom? É isso. Valeu, muito obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo.